Esses dias eu recebi a seguinte pergunta lá na caixinha do meu Instagram. É possível ser uma boa profissional mesmo sendo tímida? E me chamou muita atenção essa pergunta, porque eu percebo com muita frequência mesmo pacientes meus falando sobre um sentimento de incapacidade, um medo de não serem bons o suficiente nos seus trabalhos por causa da timidez. Existe uma comparação muito grande com os outros profissionais. Porque fulaninho fala muito bem, ele se expressa muito bem, eu já não. É como se eles tivessem, às vezes, até que compensar trabalho em outras áreas, porque na parte da comunicação eles não são muito bons. E eles vão levando esse sentimento de incapacidade consigo, como se a qualquer momento os outros fossem perceber que eles não são bons o suficiente porque são muito tímidos. Eu já vivi isso, inclusive, né? Então eu sei o quanto que é difícil você sentir que tem potencial, que pode mais, mas que a comunicação está te bloqueando. E também sei o que é você sentir que você não é tão bom assim e que a qualquer momento as pessoas vão perceber isso. É como se você tivesse aquela síndrome do impostor, sabe? A qualquer momento as pessoas vão perceber que eu não sou tão bom. E aí eu fico sofrendo o tempo inteiro, tentando mostrar o meu máximo, me desgasto. Só que a comunicação, ela não é tão boa assim, então, mais uma vez, eu tenho o sentimento de que não vai dar bom. Eu lembro de um paciente que ele falava pra mim assim: o ambiente corporativo, ele exige que você seja extrovertido, você precisa falar mais, as pessoas estão o tempo inteiro com expectativas sobre você. Eu tenho que ser diferente, mas ao mesmo tempo eu não sou diferente, eu sou introvertido, então eu estou passando uma imagem ruim pras pessoas. E ele chegou a falar que não queria nem mais trabalhar por conta disso. E não é a primeira vez que eu escuto pessoas falando que não querem mais trabalhar, que trabalhar é muito difícil porque elas estão se sentindo desconfortáveis. Quando eu trabalhei em um escritório como assistente administrativo, eu lembro que eu tinha esse sentimento também. Eu contava as horas para poder sair do ambiente de trabalho. E aí, quando chegava perto da hora que eu estava saindo ali, nossa, eu ficava muito aliviada. Ai, graças a Deus, mais um dia foi. Só que no dia seguinte, tudo começava de novo. Então, na hora de dormir, eu já estava pensando de novo. Amanhã eu tenho o dia todo lá na empresa. Eu tenho que falar de novo. Eu vivia ansiosa. E agora, contando essa história aqui pra você, eu fico até me questionando. Isso é vida? É essa vida, né, que eu queria? Não, né? Eu nem tinha essa consciência. Mas olha como é triste eu ficar contando as horas pra sair do meu trabalho. Eu ficar preocupada na hora de dormir, que no dia seguinte eu vou ter que trabalhar de novo. É triste viver isso. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo agora aqui, conversando com você sobre esse assunto. Porque mesmo que você sinta timidez, mesmo que você se considere uma pessoa mais reservada, mais introspectiva, não quer dizer que você não pode ser um bom profissional e que você não pode ter leveza. Quando você aprende que a timidez, ela não necessariamente define você, que você tem muita competência, que você tem muito potencial, que você pode fazer o que quiser, que você pode se posicionar, que você pode falar o que você deseja, mostrar realmente o valor que você tem, todo esse peso da timidez perde a força. Karina, mas por onde que eu começo? O que eu faço para lidar com essa timidez com mais leveza, como você está falando, para eu poder descobrir o meu potencial? Primeira coisa, deu de ficar se definindo através dela, tá? Porque eu sou tímido, então eu não sou bom por conta da minha comunicação. Não é verdade. Não é verdade. A habilidade é uma coisa que nós desenvolvemos e comunicação é habilidade. Karina, mas é que desde pequeno eu tenho medo de falar a minha opinião, de me posicionar. Tudo bem, isso faz parte da tua história. Mas o que você vai fazer a partir de agora? Karina, mas é que eu não falo minha opinião porque eu fico com muito medo. Tudo bem, tudo bem. Agora, você vai olhar para os medos que estão te travando, vai cuidar desses medos e vai começar aos pouquinhos, começar a dar a sua opinião. E pode ser até fora do trabalho. Precisa ser lá se isso é tão pesado para você. Karina, eu não falo a minha opinião porque eu sinto muita culpa, sabe? É como se eu fosse gerar algum conflito, é como se as pessoas não fossem entender. Eu tenho culpa no sentido de cuidar dos meus próprios sentimentos, de falar aquilo que eu necessito. Então eu sempre acho que o outro precisa de mais atenção, que eu preciso agir de acordo com as expectativas das outras pessoas. Tá bom. Mas só porque você acredita nisso não quer dizer que esse é o correto para todo mundo. Que tem que ser a sua lei de vida. Porque você é um ser humano que também precisa de cuidado. Você também tem o direito de se expressar. Você também pode falar. Então vamos começar a mudar essa perspectiva sobre se expor. Você não precisa se sentir culpado
ao falar a sua opinião, porque você tem o direito de falar a sua opinião, porque você tem o direito, inclusive, de falar algo diferente do que as outras pessoas falam. Você tem o direito de discordar, e tá tudo bem. Ah, Karina, mas vai gerar conflito. Quem disse? Você construiu essa ideia aí dentro da sua cabeça. Mas quantas e quantas vezes as pessoas conseguem conversar em uma reunião, trazer percepções diferentes e tudo fica bem? Vai depender da forma como você fala. Se você chegar lá agressivo, brigando, falando alto, xingando, que eu acredito de verdade que você não vai fazer isso se você tá aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você não vai gerar conflito. Se você falar com assertividade, com cuidado, respeitando o outro, respeitando a opinião do outro, mas também se posicionando, é muito provável que não vai ter nenhum conflito. Claro que a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer naquela interação, porque nós não temos controle. Uma interação não depende só de você, mas também da outra pessoa. O que a gente pode fazer é pensar na forma como você vai se expressar para ser a melhor forma possível naquele momento. Agora, o que vai vir do outro, aí não cabe a nós. Mas não quer dizer que tudo vai acontecer exatamente do jeito que você imagina se você começar a se posicionar. O que eu quero dizer é, se você hoje olhar para os medos que você tem, procurar analisar a partir de uma outra perspectiva tudo aquilo ali, você vai encontrar coragem para começar a dar os teus primeiros passos para se expor, para falar o que você pensa, para falar dos seus sentimentos, dependendo da situação, se for o caso, para se expressar livremente. E se você ficar imaginando que você não consegue se expor porque você é assim, porque você é tímido, introvertido, aí as coisas não vão mudar e esse peso ele vai continuar aparecendo aí na sua vida. Vamos fazer um teste de autoestima aqui. A autoestima tem muito a ver com o valor que nós nos damos, a forma como nós nos vemos, né? Qual é a concepção que eu tenho de mim mesmo, entre outras questões, mas olhando através dessa perspectiva, de 1 a 10, qual é o valor que você se dá? Como você avalia a tua autoestima? Você está percebendo todos os recursos, tudo que você tem, todos os potenciais, as competências que você tem e consegue perceber o valor que você tem na empresa, no espaço que você está, ou não? Se você me disser que sim, que você percebe todo esse valor que você tem, maravilha. Então, vamos olhar agora para sua comunicação. Como, Karina? Sem exigências exageradas, sem comparações exageradas com as outras pessoas, vamos pensar no que você pode melhorar. Nós somos seres humanos que podemos, todos os dias, nos melhorar. Sem culpa, sem ressentimento. Simplesmente, eu olho para uma habilidade que eu sinto que não está de acordo com o que eu gostaria e eu procuro melhorar. Ah, eu acho que eu não estou falando tanto a minha opinião, então vamos entender o porquê não está falando sua opinião, como é que você pode fazer diferente a partir de agora. Ah, eu sinto que o meu tom de voz não é muito bom, eu percebo que eu me enrolo nas palavras. Tudo bem, por que você está se enrolando? Tem a ver com a sua ansiedade, tem a ver com uma falta de prática, então vamos praticar, vamos trabalhar essa ansiedade, vamos pensar no que fazer diferente. Então você sempre pode responder essas 2 perguntas para você melhorar o que você precisar. Aí, então, aliás, 3 perguntas. A primeira, o que não está legal? O que eu gostaria de melhorar? Pronto. Segunda, por que eu estou tendo essa dificuldade? Tem a ver com questões emocionais ou tem a ver com questões práticas de comportamento? O que eu quero dizer com isso? Emocionais, medo, ansiedade, insegurança. Comportamental, a parte da fala mesmo, quando nós estamos falando aqui sobre timidez e tudo mais. Posicionamento, postura, comunicação verbal, não verbal. Às vezes pode ter a ver com as 2 coisas. Mas identificando, né, o que está me impedindo, que é justamente essa segunda pergunta aqui. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou tendo essa dificuldade, aliás? Depois, nós vamos para a terceira pergunta, que é: o que eu posso fazer para melhorar? Se eu precisar trabalhar meu lado emocional, vou trabalhar meu lado emocional. Se eu precisar trabalhar a parte técnica, prática daquilo ali, vou trabalhar também. Se precisar as duas. E aí eu começo a me movimentar. E é isso. A cada dia que passa, eu vou evoluindo. Ah, tive uma experiência que foi boa, legal, ok. O que eu fiz? Por que eu me senti assim? Por que deu certo? Vou repetir. Nossa, tive uma experiência que não foi tão boa. O que aconteceu naquele momento? O que despertou tal insegurança, se for o caso? O que eu vou fazer diferente numa próxima? E todos os dias eu vou me melhorando. A gente vai sair daquele pensamento que define a gente através da nossa comunicação, no sentido que fala assim, ah, eu sou tímido e pronto, ou então esse é meu jeito e acabou. E eu vou para aquele pensamento que fala, o que eu posso fazer para evoluir? E eu vou me melhorar todos os dias. E aí eu preciso ter a constância.
Porque se eu fizer isso uma vez e depois abandonar, não vai funcionar. Preciso de tempo, todos os dias. Todos os dias eu dou um passinho pequeno aí no meu processo de evolução. Pode ter certeza que em alguns meses você vai estar diferente. Você já sentiu essa insegurança no contexto profissional por conta da comunicação? Bora colocar em prática tudo isso? Coloca aqui nos comentários para eu saber se isso já aconteceu com você, como é que é para você essa questão da timidez no trabalho. E se você precisar de mais ajuda individualizada, clique aqui no link da descrição e conheça mais os nossos serviços. Nós temos a terapia especializada em timidez que vai te acompanhar de perto nesse processo de crescimento para sua comunicação, acompanhar aí todo o teu desenvolvimento profissional. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, você já pode assistir inclusive agora, é só você clicar aqui.